Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade às nossas reflexões nas bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre os puros de coração. O que é ser puro de coração? O que é que Jesus quer dizer quando ele diz que somente esses verão a Deus? Vamos refletir um pouco sobre isso. Nosso texto é Mateus, capítulo 5, versículo de número 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que promessa grandiosa. Mas tal qual é a promessa, assim também é a exigência. Queridos, quanto mais nós paramos para observar e para estudar essas bem-aventuranças em específico, como esse período que a gente está refletindo brevemente sobre elas, mas ainda assim percebe-se o quão é difícil atender às exigências do Evangelho. Às vezes costumamos falar que é mais fácil viver no Evangelho, ou seja, um período da graça. Fala-se de uma facilidade maior da graça em relação à lei. Só que, na verdade, quando você vai parar para analisar as Escrituras e olhar com um pouquinho mais de detença e um pouquinho mais de profundidade os textos, um pouquinho mais de atenção, você observa que é exatamente o contrário. A lei tratava do pecado e apontava o seu pecado, mas não apontava a solução. A lei era limitada, mas o Evangelho ele trata de intenções. Jesus fala de intenções, não apenas de ação. A lei punia ações, o Evangelho pune intenções. E é aqui que reside a grande dificuldade de tornar-se evangélico, não no sentido que nós temos hoje esse termo, mas no sentido original da coisa. Adequar-se ao Evangelho de Jesus. É algo extremamente difícil. E essa bem-aventurança ela é clássica para nos mostrar, para evidenciar essa dificuldade. Porque veja o que diz: bem-aventurados os puros de coração. A palavra puro ali, queridos, é uma palavra que significa livre de qualquer impureza. Kataros. Era um processo pelo qual, por exemplo, passava-se o metal, vamos usar aqui como exemplo o ouro, e ela era passada no fogo derretido, até que todas as impurezas eram tiradas e só sobrava aquele metal puro, límpido, o ouro de verdade, sabe? Mas isso, para que o metal alcançasse esse patamar de pureza, ele primeiro derretia. Portanto, ser puro de coração é também eliminar as impurezas do seu interior. É também ter as suas motivações puras, purificadas. E isso demanda esforço físico e moral. O que é muito difícil para nós, seres caídos, seres que foram manchados pelo pecado e que pecam constantemente. Nós somos pecadores, constantemente estamos pecando. Por isso é tão difícil ser puro de coração. As nossas motivações, muitas vezes elas estão eivadas por desejos que não são desejos sinceros, não são desejos puros. Muitas vezes nós fazemos as coisas para aparecer e não para engrandecer o nome de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas para sermos vistos e elogiados e não para que o nome de Deus seja exaltado. Nós cristãos. E aí, a bem-aventurança vai tratar exatamente disso. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração capacita o homem a ver a Deus. Então, precisamos lutar contra o nosso próprio eu, o próprio eu. O puro de coração é aquele que consegue dominar os seus instintos, é aquele que tem controle sobre a sua natureza, que consegue dominar o seu coração, porque o seu coração é ele próprio. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que conseguem dominar a sua natureza, os seus impulsos, que conseguem dirigir as suas ações por propósitos puros, por propósitos divinos, por propósitos santos, e não guiados pela sua natureza caída. Por isso é tão difícil ser puro de coração. Por isso o Evangelho é tão exigente. Busquemos, pois, ser puros de coração, para estarmos habilitados a ver o nosso Senhor.
Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude nessa jornada tão árdua que é ser cristão.